Olá, boa noite a todos. Seja bem-vindo a mais um programa Espiritismo na Prática e hoje vamos abordar um tema muito interessante que é sobre elevação espiritual. Contamos novamente com a querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria estar aqui no Espiritismo na Prática. Boa noite a todos que nos acompanham. Né? Esse é um tema, gente, muito importante, né? E nos dias de hoje, que nós estamos aí, né, com esse aceleramento aí da transição planetária, nós estamos precisando cuidar da nossa elevação espiritual. Não dá para adiar mais, não. Exatamente. É um bem necessário, né? Né? Pessoal, eu peço a vocês, então, que se você não conhece nosso canal, se inscreva no canal, assista os vídeos que nós temos no canal aqui. Muito importante que você, além de assistir, você poder compartilhar, curtir, comentar, divulgar nosso canal, nossos vídeos, para que mais pessoas possam entender qual a importância da elevação espiritual. Por que se faz tão necessário que a gente possa elevar-se a tal forma de poder, assim, criar um ambiente mais benéfico para o nosso mundo. Porque se o mundo está em caos, também depende de nós vibrar o bem, fazer o bem, para que possamos combater essas ondas de trevas que permeia todo o nosso mundo, né. Então nós temos que ser um pouco de foco de luz. E como é que a gente pode ser luz? Elevando nosso lado espiritual também. Então, Lara, o que você pode falar para nós sobre a elevação espiritual? Bom, quando a gente pensa em elevação, né, Jefferson, eu não sei vocês, mas eu penso logo naquela montanha alta que a gente tem para subir, né, aquela coisa horrorosa que a gente tá lá no valezinho ainda, né? Tem gente que não tá nem no vale ainda, né? Nem chegou no vale para começar a subir, né? Que de tão. Gente, o negócio não tá brinquedo no nosso planeta, não, viu? Vou te falar. Os últimos acontecimentos aí é, estão chacoalhando, né, a vida de todo mundo. Então, nós temos que realmente cuidar da nossa elevação, né? Se nós não chegamos no vale, está na hora da gente subir para o vale. Se a gente não, se a gente já está no vale, nós temos que começar a subir a montanha da elevação, né? Veja, a nossa vida, ela se assemelha a uma caminhada contínua, né? Uma grande caminhada. Desde o nosso nascimento, nós estamos sempre lutando contra os desafios, né? Que vão entravando aí os nossos passos. Gente, nós nascemos pelado, sem dente, careca, né? Sem cabelo nenhum, sem saber falar, sem saber andar, sem saber se defender. Né? Então veja a quantidade de obstáculos que a gente tem só para chegar aqui. Né? É tamanho. E vejam, são realmente inúmeros, né? As nossas relações em família, tantas dificuldades que a gente passa, doença, enfermidade, adversário, problema financeiro, de relacionamento, incompreensão daquelas pessoas que nós mais amamos, né? Os apelos materiais que são enormes, a ilusão, né, do mundo. Então, são muitos problemas, muitos os desafios que a gente enfrenta e que a gente precisa superar, né? Muitas vezes, a solução desses desafios, eles, para a gente superá-los, eles requerem de nós uma cota de sacrifício, de renúncia, né? De exercício de fraternidade, de compreensão, de tolerância, e é justamente a superação desses desafios que vai contribuir para a nossa elevação. Por quê? Porque é no exercício dessas virtudes que a gente tem que ter para superar os desafios é que a gente vai conseguir se elevar. Né? Por isso que a gente precisa, gente, perseverar no bem, né? Seguindo em frente, mesmo a passos pequenos, né? Mesmo que seja entre lágrimas, mesmo que seja avançando sozinho, mesmo que seja no meio do tumulto, no meio do caos, a gente tem que seguir em frente, a gente tem que fazer o nosso esforço de subir do vale para o monte, né? Tem uma mensagem do Emmanuel no livro, uma mensagem belíssima, no livro Tocando o Barco,
na psicografia do nosso querido Chico Xavier, tem uma bela mensagem ali intitulada Elevação. Nessa mensagem, o Emmanuel nos diz, né, que toda elevação na Terra, na paisagem exterior da vida, é abundante de perigos e sombras. E aqui eu quero parar um minuto. Como é que nós estamos vendo o mundo? Olha o que aconteceu essa semana, gente. Um jovem pai, me permita aqui, Jefferson, falar desse caso, porque está sacudindo, né, as estruturas aí do mundo. Um jovem pai de 31 anos, cristão, que ia aí nas faculdades, conversar com as pessoas, colocar suas ideias, as ideias cristãs, a ideia de liberdade, de livre expressão. 2 filhos pequenos, uma esposa, é atingido por um tiro, assassinado mesmo, na frente de milhares de pessoas. De uma frieza que eu não sei vocês, mas aquilo me incomodou e está me incomodando até agora. É exatamente esse o perigo que a gente lida, das sombras se adensando entre nós pela nossa invigilância. Vejam, esse rapaz, né, que se entregou, né, que confessou ter atirado no Charlie Kirk, 22 anos, completamente iludido pelas ideias materialistas, cheia de enganos. Se nós não nos vigiarmos, se nós não tomarmos as rédeas da nossa vida, utilizando a nossa capacidade de raciocínio, a nossa fé, a nossa esperança em Deus, fica tudo muito difícil. Então, vejam, se eu quero me elevar, eu não posso comungar com as sombras. Se eu quero me elevar, eu não posso agir com falta de moral. O que mais me chocou nisso tudo, Jefferson, foram os comentários que surgiram de gente comemorando a morte de um rapaz de 31 anos. Como é que pode isso, um homem jovem? Aí eu tenho que pensar, como é que eu vou conseguir me elevar, me melhorar, se quando o outro pensa diferente de mim, eu comemoro o que é de ruim e acontece com ele? É impossível se elevar dessa forma. Então, não caiamos nas ilusões do mundo, gente. Porque são muitas. Esse é só um exemplo. Tem o exemplo da avareza, né? O que a avareza traz para a nossa vida? Desilusão. Porque quando a gente aporta lá no plano material, você deixou tudo aqui. A vaidade, que provoca em nós desencanto, porque, tô aqui jovem, muito linda, meu corpo perfeito, isso e aquilo, só que nós envelhecemos, o nosso corpo se transforma, né? Aqueles tiranos do poder passam, caem no esquecimento, porque quem não passa é o Cristo. Então, toda mentira que existe no mundo, toda ilusão, se eu comungo com ela, inevitavelmente eu vou despencar no chão da realidade. E se eu comecei a subir aquele morrinho de elevação e dou a mão para a sombra, eu vou despencar. Vamos pensar nisso, gente. Vamos pensar, porque é hora de nós nos decidirmos
pela nossa legítima elevação. E para nossa elevação legítima, a gente não pode se agarrar só na asa do conhecimento, é preciso da asa do amor, né? Daquele amor que compreende, que tolera a diferença, que compreende a necessidade de servir ao outro, que compreende a fraternidade, a caridade, a simpatia, a benevolência, a bondade. É a hora de acordarmos para essa questão, Jefferson. Muito bem, Lara. Muito bom o que você falou. E eu acho, na minha opinião, né, acho que é um pouquinho complicado você ser cristão e desejar a morte, seja quem for. Seja uma pessoa que você ame, seja uma pessoa que você não goste. Eu acho que ser cristão não é priorizar ou assim, validar, né, a violência em qualquer instância. Porque há uma regra, uma lei, né, que Moisés escreveu, que é não matarás. Se isso é uma regra, então não matar e não ser conivente ou não ser partícipe ou comemorar ou fazer qualquer coisa em relação a isso demonstra que nós estamos no lado errado, né? Ter divergência de opinião é muito importante. E é bom, até certo ponto é bom, desde que não haja agressão, haja imposição de verdades, né? A minha verdade, a sua verdade, mas é a divergência que nos faz ver as coisas boas, as coisas ruins que há no mundo, que há em nós, que há na sociedade em si. Então precisamos estar vigilantes para que não caiamos, como a Lara falou, né, nas trevas, porque as trevas elas são traiçoeiras e são, além de ser perniciosas, são também assim prazerosas até certo ponto, vamos dizer assim, entre aspas, né? Muito entre aspas, né? Porque o mundo, ele vive, né, atualmente, estamos no mundo depois das expiações, então o mundo vive realmente de coisas, de tragédias, de coisas ruins. Nós precisamos nos elevar. Para levarmos, temos que vibrar o bem, temos que ser o bem, temos que nos esforçar em viver aquilo que Jesus nos ensina. Vamos supor, né? Vamos supor que eu seja o opositor da Lara. A Lara falou uma coisa, eu posso discordar, assim, vice-versa. Mas jamais devo, hoje a Lara, sei lá, caiu, a Lara teve foi demitido do trabalho, uma coisa, eu ficar vibrando, não é assim. Nós precisamos ser cristão, até porque Jesus nos ensina, né? Uma verdade muito interessante que é, na sua própria momento de crucificação, ele falou, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, se Jesus foi fiel às leis divinas, às leis universais, perdoando, amando os seus algozes, aquelas pessoas que foram ali, que levaram ele até a cruz, a crucificação, assim como aqueles que o traíram e que não caminharam junto com ele na cruz, então por que nós não podemos fazer o mesmo? Ah, mas a gente não é Jesus. Sim, mas a gente não é Jesus, mas a gente é seguidor dele. A gente segue ele. Então, se a gente segue ele, a gente segue a verdade. E a verdade está não só nas palavras, mas na ação. E viver essa ação é uma obrigação de todo cristão. Nos policiar, nos vigiar, nos disciplinar, buscar ser melhor a cada dia. Agora, o que não pode, jamais, é a gente ser conivente com o mal. Mesmo que, mesmo que seja indiretamente. Porque o mal, ele vive ao nosso redor o tempo todo. Pronto para poder ali buscar em nós uma brecha, uma faísca de invigilância ou de indisciplina para mas assim, nos assediar, nos obsedar. Então precisamos ter cuidado com isso, né? Temos que ser mais racionais, usar mais razão e deixar, mas assim, educar a nossa emoção, porque nós somos muito afoitos, somos muito, como a Lara falou, né? A gente acaba pegando ali as informações dos outros e concordando com aquilo sem pensar, sem raciocinar. E às vezes a gente pode estar concordando com uma coisa que é totalmente errada, mas ali no calor do momento a gente acaba seguindo aquela informação que nos coloca ali nessa disposição. Então precisamos tomar cuidado.
E elevação é você poder se determinar, entender que nada na nossa vida influencia mais a nossa elevação do que nós mesmos, do que nós somos, aquilo que nós vibramos, aquilo que nós praticamos, pensamos. Então, se eu quero me elevar como espírito, eu preciso, né, me observar, educar a minha alma, as minhas palavras, os meus pensamentos, a minha visão, o meu sentir, as minhas emoções. Preciso educar todo minha vida, porque muitos de nós, às vezes, né, a gente acaba ali, estou evoluindo, perfeito, estou evoluindo. Mas tem um pensamento negativo, né, como pensamento de, vamos supor, de sexualidade, pensamento de difamação, de calúnia, de injúria, de agressão. Será que a gente está evoluindo mesmo? Ou a gente pensa que está evoluindo tentando enganar nós mesmos? Porque as leis de Deus ninguém engana. Deus sabe que nós somos por dentro e por fora. Eu posso, por exemplo, né, enganar a Lara aqui, porque eu sou bonzinho. Mas a Lara não sabe que eu sou uma pessoa imperfeita, né? Ela sabe que sou uma pessoa imperfeita, mas não sabe o que eu penso. Mas Deus sabe. Deus está vendo. E Deus vai me exigir, lá quando passar na hora da desencarnação, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal, qual o bem que eu deixei de fazer. Quando a gente deixa de fazer o bem, a gente está fazendo mal. O bem é bem. O bem não é meio termo. Ou é bem ou é mal. Como diz Jesus, né? É sim ou não. É sim, sim ou não, não. Então não existe meio termo. Eu queria abordar aqui uma passagem, eu acho muito interessante, né, do livro Temas da Vida, de Emmanuel. Olha só que interessante. Todos possuímos, à frente de nós, o desafio sublime da ascensão, desculpa. A ascensão é a expressar-se em renúncia à nossa própria felicidade, para que a felicidade dos outros, a qual devemos hipotecar devotamento e carinho, nos impulsione para Deus, nosso Pai de infinito amor. Lara? Pois é, né, gente? Olha, não há elevação espiritual sem Cristo. Não há, né? Ou a gente se decide a seguir na trilha com Jesus, suportando a nossa própria cruz, compreendendo que a gente deve cumprir nossas obrigações de forma correta, né, para sermos, por nossa vez, exemplo para o outro, ou não há caminho a seguir. Por que que não há? Lara, mas tem um punhado de religião aí que não é cristã. Ok, mas o Cristo disse que ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Nada contra essas expressões religiosas, são nossas. Mas o Cristo é do planeta. Ele é o governador do planeta. Ele disse: a minha palavra não passará. O evangelho será pregado nos 4 cantos do planeta. Então, se a gente quer a nossa elevação espiritual, não existe outro caminho a não ser Jesus. Não há. Ou nós seguimos com ele, ou ficamos para trás, até nos decidirmos a seguir com ele. Ele é o caminho. Ele é o guia, é a luz deste mundo. Então, vamos prestar atenção. O Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele fala uma coisa muito interessante, né? Quando ele fala sobre a reencarnação, ser feliz ou ser desagradável, né? Que é consequência das obras que nós praticamos, né? Nas nossas existências, né? Ele diz assim: é preciso elevar-se ao ser divino, que está acima da alma e da inteligência. Esse ser divino está também em cada um de nós. E olha o que ele vai falar: trazes em ti próprio um amigo sublime que não conheces, pois Deus reside no interior de todo homem, porém poucos sabem achá-lo.
Aquele que faz o sacrifício de seus desejos e de suas obras, ao ser de que procedem os princípios de todas as coisas, obtém por tal sacrifício a perfeição. Porque quem acha em si mesmo sua felicidade, sua alegria e também sua luz, é um com Deus. Quem veio nos ensinar isso? Jesus. Jesus veio nos ensinar o caminho para chegar ao Criador. É por isso que não há elevação sem a vivência do Evangelho do Cristo. Não é? Ô, gente, nós já temos uma propensão ainda, uma tendência a cair na ilusão do mundo, né? Nós temos essa tendência. Se eu não mudar isso para compreender a necessidade de me elevar acima de todas essas coisas do mundo que são transitórias, que são perecíveis, né, que constituem a vida material, gente, nós não somos do mundo, nós estamos no mundo. Estamos para aprender, para reajustar. Mas nós não somos daqui, né? Então, é preciso que a gente compreenda o caráter transitório da vida terrena e seguir com Cristo. Porque é Ele que nos mostra o caminho para alcançarmos aquilo que Leon Denis fala, a perfeição. Alcançarmos esta unidade com o Criador, como Jesus fala, eu e o Pai somos um. Então, gente, vamos nos esforçar na vivência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, com afinco, com perseverança, sem nos deixarmos levar aí por ideias de ilusão materialistas. Não, porque nós só achamos refrigério, refresco para nossas dores, para nossa alma dolorida, em Deus. Fora dele, nada nos dá segurança, nada nos dá confiança no futuro. O que nos faz ter esperança e confiança no futuro é seguir os ensinamentos de Jesus. É termos a certeza que Deus nos ampara o tempo inteiro. Então, vamos cuidar, porque essa esperança, a fé, a certeza na imortalidade da alma, a confiança em Deus facilita o nosso processo de elevação, né? Leon Denis fala que o universo é uma grande arena, né, em que a alma luta constantemente ali pelo seu engrandecimento, né? E esse engrandecimento só é obtido através dos nossos trabalhos de aprimoramento, dos nossos sacrifícios, das nossas renúncias, do sofrimento, que é uma, né, da dor, que é uma ferramenta da evolução, né? Vamos cuidar de nós, gente, vamos cuidar da nossa elevação, né? Algumas vezes, naquelas horas mais sombrias que a gente passa, né, em que nós somos submetidos aí àquelas provas mais ásperas, muitas vezes a nossa alma se revolta, né? Renega a Deus, renega a sua justiça, renega o Cristo. Aí, quando passa a tormenta, e a gente volta os olhos para nós, que a gente examina aquilo que aconteceu, a gente vê que aquele mal que nos afligiu, né, era um mal só aparente, na verdade ele era um bem, porque ele fez com que nós mudássemos de rota, com que a gente se melhorasse em alguma coisa, que aquela dor que nos atingiu nos tornou melhores, mais acessíveis à piedade, à misericórdia, à indulgência, nos torna pessoas mais caritativas, né, para com o outro. É isso que nós temos que buscar. É largar as paixões,
esses sentimentos inferiores de raiva, de ódio, de vingança, disso ou daquilo. A ilusão realmente é caminhar com o Cristo. Porque fora de Deus, de Jesus, nós não conseguiremos evoluir. Gente, Jesus não disse palavras à toa. Não disse. Se ele disse que o evangelho dele vai ser, são ali o resumo das leis cósmicas universais, né? São as leis de Deus. Ele falou, o evangelho será pregado em toda parte. Se ele disse isso, se ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque ele é. Ele não disse à toa. Então, para tratar da nossa elevação, nós precisamos do Cristo, precisamos de Deus. Muito bem, Laila. Eu queria já entrar nas minhas considerações finais. Estou aqui buscando um texto que eu achei muito interessante, que é do Emmanuel, que é do, se não me engano, do livro, deixa eu ver qual que é o livro. Aqui, livro Ceifa de Luz. Desculpa, mentira. Livro Dinheiro, de Emmanuel. Olha o que ele fala. Ninguém se elevará para Deus humilhando, perturbando o campo infeliz pela discórdia ou pela crueldade. Ainda mesmo que o nome do Senhor lhes marque a visitação e lhes sentire na boca. Foi o que a Lara falou agora há pouco, que a gente reforçou. Cultivemos o amor, a humildade com incessante serviço, em auxílio de todos os que nos cercam, e o Senhor que nos levanta ao espírito para cima da vida. Então, é muito importante que a gente entenda que a elevação, né, ela não vai funcionar, vamos se elevar perturbando, né, quem quer que seja, né, as energias, os pensamentos, a sociedade, humilhando, né, criando discórdia, pelo uso, a prática da crueldade, da maldade. Então, ninguém se eleva dessa maneira. Né? E eu queria também falar uma coisa muito interessante, que é aqui do livro Ceifa de Luz, agora sim, Ceifa de Luz, de Emmanuel, seu capítulo 26, intitulado Em Nossas Mãos, fala o seguinte, eu separei aqui o texto inteiro, mas não vou ler ele todo, porque ele é um pouquinho extenso, né? Não é tão extenso, mas é um pouquinho extenso para esse horário. Fala o seguinte, te encontras no lugar certo em que habitas, a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem no caminho à frente. Passas pelas experiências que não prescindes, para a conquista da sublimação que demandas. Passas pelas experiências que não prescindes, para a conquista da sublimação que demandas. Que eu acabei copiando de novo, desculpa. Recebes os parentes e as afeições de que mais necessite, para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos da elevação. Vives na condição certa, na qual te compete efetuar as melhores aquisições do espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de crescimento e conhecimento superior. Vários acontecimentos dos quais não se te faz possível desejada liberação, a fim que adquiras o autocontrole. Atravessas circunstâncias, por vezes difíceis, de modo a conhecer o sabor da vitória sobre ti. Então, o que o Emmanuel quer nos trazer aqui? Praticamente o resumo que a Lara falou aqui, né? Que é, se você está num momento de dificuldade, ou se você encontra parentes difíceis, ou se você encontra obstáculos que vão te deixar para trás ou te aborrecer, a ponto de você esquecer a disciplina, esquecer de elevar-se para o alto, lembre-se que tudo está no momento correto, na hora correta. Depende de nós, o trabalho, o esforço, a prática do bem, para nos esforçarmos e avançarmos
transpor esses obstáculos pela persistência, pela fé, pela confiança, pela esperança, mas, acima de tudo, pela oração e pela ação, ação no bem, esquecer do mundo e fazer mais para Deus. Estamos aqui vivendo para Jesus, estamos aqui vivendo para Deus, porque Jesus é o governador da terra e ele nos coloca aqui no mundo, nesse momento, porque nós somos os seus soldados mais capazes de enfrentar as dificuldades do hoje, sem desequilíbrio, sem falta de prática, né, da caridade. Ou seja, estamos num momento brilhante, uma encarnação chave para nós. Cabe nós acolher ou não esse momento de alegria que o mundo está quase chegando lá no mundo da regeneração. Lara, suas considerações finais? Gente, vamos aí nos esforçar, né? Através da perseverança no bem, da disciplina, no caminho realmente que Jesus nos aponta. Só assim nós vamos conseguir nos aprimorar, nos elevarmos realmente, né, às condições melhores. Eu quero deixar aqui para nossa reflexão, Jefferson, um poema do Cruz e Souza, está no livro Antologia dos Imortais, né, psicografia do nosso querido Chico Xavier, e eu esqueci o título do poema, depois, depois a gente vê e coloca aqui embaixo para vocês, que eu realmente esqueci, gente. Mas o Cruz e Souza vai dizer assim: louva o suplício da matéria escrava no turbilhão de cárceres e algemas, e canta, coração, ainda que espremas o fel da própria dor em pranto e lava. Chora e avança cansado, mas não temas. Sangra em ti, embora os pés na urtiga brava, caminha imune ao lodo que deprava, purificado em lágrimas supremas. Indiferente às cóleras e às fúrias, apaga o fogo das paixões espúrias, sofre humilde e sereno por vencê-las. Peregrino de trágico deserto, um dia subirás, enfim liberto, gema solar, em túnica de estrelas. É um poema belíssimo do Cruz e Souza e que nos remete aí à nossa necessidade de caminharmos no mundo, apesar de todas as dificuldades, de todos os desafios, mas com um olhar lá na frente, né? Com um olhar no nosso objetivo, que é realmente a nossa elevação. Agora foi falando aí, o poema, eu vim aqui pesquisar, o meu pai aqui, né, inteligente aqui, que é o Google, né? É o capítulo 4, Escalada, do Ah, livro isso mesmo. Antologia dos Imortais, de autoria de Cruz e Souza, mas psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, esse livro, né, Isso essa mesmo. obra. Pessoal, chegamos ao final do programa. Muito obrigado por você estar conosco nesse momento. E antes de terminar, queria convidar você a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você divulgue esse vídeo para mais pessoas. E também se inscreva no nosso canal, no canal da Lara. Lara, faça seu merchan no seu canal aí. Pois é, gente, siga a gente, vá lá, visita o canal no YouTube, @Fé para Quê, visite as nossas redes sociais, nossos blogs que estão aí, né? Estão vindo novidades por aí, mas tem oração, tem poesia, tem verso espírita, né? Tem estudo, tem o Amanhecendo com Chico, né? Todas as manhãs. Vai lá dar uma espiada, se você gostar, se inscreve no canal, né? Que a gente se esforça aí no sentido de espalhar o Evangelho do Cristo e essa belíssima doutrina espírita. Exatamente, Lara. Só para finalizar, eu me recordo da cena do filme Nosso Lar, né? Que o André chega no campo da música e não lembro quem que é o personagem, fala para o André assim: André, o mundo precisa de boas novas, de boas notícias.
Então, que nós sejamos a boa nova de Jesus, na prática, no pensamento, na ação, na atitude, na postura, no posicionamento, em tudo aquilo que nós pudermos exercer nossa atividade no bem, na caridade, na justiça, no amor e também nosso cristão, nosso coração cristão. Pessoal, muito obrigado a todos. Fiquem na paz de Jesus. Boa noite, Lara. Boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Até a próxima. Tchau. Até a pouco. Tchau, tchau.